Faz um tempo que eu ando meio nostálgico. E esses dias, conversando com meus primos, me deu a vontade de jogar um jogo que era muito querido na minha infância: RuneScape. RuneScape é um daqueles MMOs clássicos do início dos anos 2000, em que a gente não fazia ideia do que estava acontecendo porque era tudo em inglês, mas mesmo assim a gente passava horas farmando itens e equipamentos e de repente nosso personagem estava super forte, a gente não sabia nem como a gente chegou naquele ponto. E claro que eu sempre soube que RuneScape ainda era jogado, mas eu sabia que tinha lançado uma nova versão, mas eu não sabia que o RuneScape antigo ainda existe. Então, conversando com meu primo Vitor, ou Binho, ele me dizendo que existe o RuneScape Old School, eu achei que seria um ótimo conteúdo para trazer aqui pro canal. Oi, eu sou o Rafa, eu falo sobre RPG, jogos e boas histórias. Quando a gente vai atrás de baixar RuneScape, a gente já é agraciado com esse lindo site bem old school. E o menu do jogo também não deixa a desejar, é clássico dos anos 2000 isso aqui. E para me guiar nessa jornada nostálgica, eu pedi pro Binho, que ele é um viciadaço em RuneScape, ele tem até tatuagem do jogo, pra ele me guiar por essa jornada. Me mostrar quais eram os pontos mais interessantes do jogo, e enquanto isso a gente bater um papo nessa jogatina. Então, a voz que talvez vocês ouçam enquanto eu for mostrando alguns clipes do jogo é do Binho. Inclusive, já fica aqui a dica que o Binho tem uma marca de roupas irada chamada Florence, se tu quiser dar uma olhada, eu recomendo bastante. Pra mim, então, dando play no jogo, eu instantaneamente me senti que nem o Anton de Ratatouille. Nossa! Cara, essa tela é a mesmíssima. Os caras mantiveram a mesma tela, tá ligado? Caralho, eu não lembrava, meu. Eu fui puxado pro passado de uma maneira absurda, porque claro que eu lembrava pequenos flashes do jogo. Mas quando eu dei play no jogo, eu vi aquele cenário, minha mente foi inundada de memórias antigas e foi uma sensação muito única, assim, difícil de descrever. Eu sou apaixonado por essa estética poligonal, porque eu acho realmente apaixonante a forma como os designers de jogos antigamente tinham que fazer alguns triângulos aleatórios parecerem com uma lareira. Então tem muita criatividade para fazer muito com pouco. E RuneScape é uma aula disso, sabe? Porque é tudo poligonal, é tudo muito simples. E mesmo assim existe uma arte muito única, muito característica ali no jogo. O tutorial do jogo é bem autoexplicativo, mas ainda assim é muito diferente dos jogos de atualmente. Hoje em dia os tutoriais, eles são rápidos e muitas vezes eles são ensinados ao longo do jogo. RuneScape não. RuneScape tira uma fase especificamente para servir como tutorial. Então tu vai em cada personagenzinho ali aprendendo pontos específicos do jogo. Algo que hoje em dia não daria certo de verdade. Hoje em dia tem que ser tudo muito rápido. Imagina tu passar 10 minutos do jogo no tutorial, sem chances. E essa demora eu acho ela muito especial pra gente se ambientar o jogo, entender o ritmo dele, entender as mecânicas dele, entender a interface dele, que é uma interface um pouco complexa. Depois do tutorial a gente chega no mapa principal, né, na mainland, e eu já fiquei chocado com o tamanho desse mapa. Olha o tamanho dessa porra desse jogo, tá ligado? Nossa, mano, que isso, velho? Sim, mano, pensa que são 20 e poucos anos, né? Sim, meu, porra. Então é claro que o Binho foi me guiando pelos lugares principais onde eu tinha que ir, porque eu tava meio perdido, e também como eu tava gravando pra esse vídeo, eu não ia gastar horas e horas lendo os vários tutoriais, o Binho tava ali exatamente pra isso. Apesar de eu ter algumas missões ali na minha lista de missões, ele ainda assim tem muita oportunidade do que fazer. Quando tu chega, tu já vê um monte de gente andando, tu já vê gente farmando uma coisa, tirando uma árvore ali, fazendo troca comercial, é bastante coisa pra absorver nos primeiros segundos do jogo. Eu imediatamente fui fazer o quê? Farmar umas vacas. Eu sou vegano, mas nos jogos às vezes não dá pra evitar. O combate do jogo ele é bem simples, mas eu acho que essa simplicidade tem um charme bem único. Cada arma tem ali 3 ataques e um modo de defesa. E os 3 ataques eles dão o mesmo dano, na verdade. A diferença é que cada ataque ele tem habilidades específicas. E quanto mais tu ataca, mais tu evolui essas habilidades. As habilidades em RuneScape são essa meio que árvore de habilidades, que tu tem várias delas e conforme tu vai praticando as ações, tu vai evoluindo elas. Parecido um pouco com Skyrim, talvez? Quanto mais tu ataca com um tipo de ataque, mais tu evolui aquele tipo de habilidade. Mas pra que eu vou evoluir as habilidades diferentes? Que daí mais pra frente, mas isso mais no endgame, assim, vão ter bichos que têm fraqueza a um tipo de ataque, tá ligado? Ah, bota fé. Slash attacks, crush attacks, daí... Então, depois de farmar algumas vaquinhas, pegar alguns itens do chão, inclusive matar um goblin, a gente foi pro mercado principal do jogo. E aqui eu lembro que quando eu era pequeno era onde a magia acontecia.
Tá, esse é o lembrei desse mercado. mercadinho. Lembrei que eu nunca sabia o que fazer aqui porque eu achava confuso. E mesmo assim, na época, eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque era um monte de gente andando por aí, trocando item, mas aqui é o lugar para as pessoas trocarem itens entre si. Tem o banco também para tu colocar as tuas coisas. E assim, por mais que não tenha mais tanta gente quando ainda tinha no jogo, quando eu era pequeno, eu me impressionei de ver que tinha muita gente no jogo. O jogo é um jogo vivo, as pessoas andam por aí. Inclusive, o Binho me explicou que o jogo tem até uma mecânica de votação para saber o que vai ser implementado no jogo ou não. Isso é uma coisa bem legal, inclusive, que a galera meio que caga, mas é um lugar no jogo que tu pode ir pra, tipo, geralmente os mods fazem votações do que vai, o que vocês querem que implemente no jogo e tal, sabe? Eu explorei um pouco mais o mercado, mas no fim eu não tinha nada, né? Acabei de começar o jogo, então o Binho me levou para uma dungeon muito curiosa. Se trata de uma masmorra, assim, com vários andares, vários inimigos, e no início eu até comecei a bater nos inimigos e o Binho me falou que não precisava, não era esse o objetivo da dungeon. O negócio dela é que no final de cada andar tinha uma recompensa com bastante ouro e tu passava pro próximo. Essa dungeon ela é feita para as pessoas aprenderem sobre segurança da conta, então tem umas perguntinhas xarope ali, estilo Detran, que só vai clicando e foda-se. E realmente não tem como lutar nessa dungeon, tá? Porque no segundo andar já tinha uns bichos nível 12, eu comecei a morrer e o Ben falou, melhor tu seguir. E eu queria muito explorar cada ponto dessa dungeon porque o design dela é lindo e volta aquela minha paixão por arte poligonal. Mas chegando ao final da dungeon, a gente chega numa decisão muito difícil. E agora tu tem que fazer provavelmente a decisão mais difícil de toda a tua trajetória no RuneScape. Que é tu tem que escolher qual das duas botinhas tu vai querer pegar, tá ligado? É claro que eu escolhi a botinha de arco-íris, né? Eu paguei dinheiro de verdade pra ter a skin dessa botinha. E essa experiência toda fez eu lembrar por que nenhum outro MMO conseguiu me puxar tanto quanto o RuneScape me puxou lá atrás. Eu amava esse ritmo lento. Tudo bem que pode te argumentar que eu só conhecia esse ritmo lento porque todos os jogos eram nesse ritmo. Mas ao mesmo tempo eu lembro de pequeno chegar do colégio e começar a farmar. Eu não sabia o que acontecia, mas eu sabia como derrubar a árvore, eu começava a entender como pegar uma espada, como entrar nas dungeons, eu explorava aquele mundo sem saber para onde eu estava indo. E a melhor parte, no outro dia eu ia pro meu colégio, eu encontrava meus primos, pra gente conversar sobre esse jogo, pra gente conversar o que cada um descobriu. E aí de repente um falava, nossa, indo pra aquela cidade eu descobri, e eu não podia esperar sair do colégio pra chegar em casa e ir pra onde ele me falou. Essa coisa de não fazer ideia do que eu tenho que fazer no jogo, acidentalmente bater num mob que é um nível muito mais alto que eu e morrer, esse tipo de coisa não existe mais. Primeiro porque a troca de informações hoje em dia é muito mais rápido. Tá com alguma dúvida, eu chamo teu amigo ali no WhatsApp e acabou. Ou até mesmo coloco um tutorial no YouTube e não tem muito por que explorar um jogo. Por que eu vou gastar meu tempo explorando um jogo? Afinal, hoje em dia a gente tem no máximo 1 hora pra jogar. E é por isso que eu acho que esse tipo de sentimento nunca mais vai ser possível. Até hoje em dia, se eu for tentar jogar RuneScape, eu sequer vou ter o tempo para aproveitar o jogo como ele deve ser aproveitado. Trocas são instantâneas, qualquer dúvida basta um Google, e nenhuma conquista realmente parece recompensadora. Mas de qualquer jeito, é tão legal ver que apesar disso tudo, RuneScape ainda é um jogo povoado. Mas isso aqui é online já ou é uns NPC aleatórios? É online? Caralho, meu, tem gente jogando essa porra, que legal. Fica direito esse cara aí pra ver o nick dele. Como eu comentei lá atrás, tem muita gente andando no jogo. Inclusive tinha esse cara que tava ali farmando um pouquinho de cooking e deixou um monte de peixe no chão. E foi esses peixes que me salvaram na hora da dungeon pra eu conseguir recuperar a vida. Embaixo dele tem uns peixes, velho. Clica com a direita aí. Ah, tá. Deixa eu ver. Eu vou roubar os peixes do cara. Exato, aí vai clicando. Acho que tem vários, clica com a direita pra ver. É porque, tipo, ele quer só upar. É mais fácil ele dropar os peixes no chão do que ir até o banco, tá ligado? Então, obrigado, carinha aleatório que tava farmando cooking. Então, a simplicidade de RuneScape me reapaixonou. Eu, sinceramente, tô com vontade de jogar muito mais depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Porque ele é isso, ele não é sobre grandes efeitos especiais ou mecânicas muito complexas e diferentes. Ele é sobre entregar o que ele promete. Um mundo grande, opções de tu farmar, de tu upar teu personagem, inimigos diferentes e um mistério a ser explorado. E não necessariamente um mistério da história. O Binho mesmo falou que ele joga há sei lá quantas mil horas e ele não faz ideia do que é a história de RuneScape. Mas o mistério do que tu vai descobrir indo para a próxima cidade, entrando naquela dungeon, conversando com esse NPC aleatório. Ele é um jogo que ele entrega a imersão, a progressão e momentos muito divertidos.
Ah, filha da puta, cara. Esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo, mano. Esse bagulho da nostalgia aí, velho. Não é possível, São cara. bom, né? Tá louco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gosto muito de falar sobre esses jogos antigos, porque eu acho que eles tinham uma outra vibe de desenvolver a experiência do jogador, que é muito interessante pra gente analisar quando a gente fala de jogos atuais, seja RPG, seja jogos eletrônicos. E é algo que eu gostaria que tentássemos resgatar um pouquinho, sabe? Não ter esse jogo de ritmo tão rápido assim. E que a gente pudesse simplesmente abrir por uma hora e ficar farmando uma árvore, quem sabe. Pessoal, me sigam nas redes sociais, onde eu falo sobre RPG, jogos e boas histórias todos os dias. E no mais, eu fico por aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, eu tô batendo 1.500 seguidores, o que eu fico muito feliz. Eu tô aumentando também meu ritmo de vídeos aqui, então eu tô fazendo 3 vídeos por semana no YouTube e 3 Reels lá no meu Instagram, TikTok, Shorts, etc. E eu queria muito saber se vocês estão gostando dessa fase no canal aqui, eu acho que eu tô achando um formato bem interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, eu fico por aqui, bons jogos e até a próxima.